Turma, nós estudamos, ou melhor, estamos estudando a atividade 2D, comparação da fábula. A Pro leu para vocês A Lebre e a Tartaruga. Retomando, vocês se lembram que eu falei que este primeiro texto aqui é um texto em prosa. Por quê? Olha o início do parágrafo. Distante da margem, eu imagino aqui uma margem, né? Tem uma margem imaginária e ele começa distante da margem. Todo início de parágrafo deve iniciar-se distante da margem. Então, o início deste parágrafo, aí ele vai até o fim da linha. Imagina que aqui é a margem do lado direito, ou a sombra da página anterior, tá vendo? Volta lá no cantinho da margem, volta de novo, vai até o fim da linha, volta de novo. Então, este tipo de texto a gente chama de texto em prosa, certo? E este próximo texto, que eu li também no outro vídeo, é um texto em versos, lembra? Só estou retomando. A Lebre e a Tartaruga, o mesmo título, olha, cada linha dessas é um versinho do poema. Tá vendo? Essa primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4 versos. Deixa o espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos. Vai para outra estrofe que tem 4 versos. 1, 2, 3, 4. Vai para a próxima estrofe. Cada bloquinho de versos a gente chama de estrofe. Então, só para vocês se lembrarem disso, por exemplo, este tantinho aqui é uma estrofe, ok? E cada linha da estrofe se chama verso. Vocês já aprenderam isso nos anos anteriores, só estou relembrando. Ok? Então, vamos ao que realmente interessa nesta lição. Nós lemos o texto em prosa e nós lemos o texto em verso, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos discutir, refletir sobre as questões. Primeira questão. Após as leituras dos textos, vamos observar, discutir e anotar. Olha as ações. Observar é um verbo. Discutir e anotar. Só não vai dar para nós discutirmos muito, né? Porque estamos longe uns dos outros. Mas vamos lá. A questão A. As fábulas lidas se referem à mesma história? Sim ou não? Sim. Quem respondeu sim acertou. Porque trata-se de uma aposta de corrida entre a lebre e a tartaruga, na qual a tartaruga vence. Ou seja, acontece uma coisa inusitada, né? Uma tartaruga vencer uma lebre, mas a história é esta. Então, o tema central desta fábula é exatamente isso. É uma aposta feita entre os dois animais, com características completamente diferentes, na qual o que seria mais fraco vence o que seria mais forte, certo? Então, sim. Vamos para a segunda questão. Aqui nós temos que prestar bastante atenção. Ó, as personagens são as mesmas? Sim, nas duas fábulas. Cite todas elas e descreva o papel de cada uma nas duas histórias, organizando essas informações na tabela abaixo. Vocês precisam se atentar sempre à comanda, o que é para fazer exatamente. Alguns alunos não conseguem compreender a comanda, aí ficam me perguntando no privado, mas é para fazer isso? É para fazer o que está escrito que é para fazer. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, ó, tem que citar, você vai citar e como? Escrevendo. Todas elas o quê? As personagens. E descrever, demonstrar qual é o papel de cada uma nas duas histórias. Cada uma qual? Das personagens. Então, tem que organizar essas informações na tabela. Vamos lá? Fábula 1. Quem são as personagens? A lebre e a tartaruga. Quem são as personagens da fábula 2? A lebre e a tartaruga. Então, nas duas fábulas são as mesmas personagens. Como são e o que fazem na história?
Na primeira linha, aqui é linha, como se fosse linha de caderno, aqui é coluna. Sabe a fileira que o Proesilmar sempre ensina a vocês? Não é fileira, é coluna. A fileira é deitada, como a linha. A fileira é linha. Olha como a gente aprende matemática o tempo todo, né? Então, vamos lá. Então, na primeira fábula, como são as personagens e o que fazem na história? Primeiro, a lebre. Como que a lebre, ela é? Ela é nas duas fábulas, ela é do mesmo jeito? Então, vamos ver. Ela é autoconfiante nas duas? Sim, ela é autoconfiante porque ela tinha certeza que ela ia ganhar da tartaruga porque ela é muito mais rápida. Ela é descuidada? Sim, porque ela ficou despreocupada, achando que ia vencer, certo? Ela é distraída? Sim, nas duas fábulas ela mostrou essa distração, esse descuido. E na primeira fábula, ela é escarnecedora. Ela zombou da tartaruga. Lembram no começo da fábula? Que ela desdenhou do casco da tartaruga, que a tartaruga não conseguia nem fugir dos inimigos. Então, olha quantas características que a lebre tem na primeira fábula. Aí ela resolve dormir, se sentindo esperta, né? Ela se sentiu esperta. Ela não foi, mas ela se achava esperta. Então, é uma característica dela, da lebre. Vamos ver a tartaruga. Nas duas fábulas, na segunda fábula, fala que ela é matreira, tartaruga matreira. Matreira, o que é mesmo? É ardil, ardilosa, né? Ela quer enganar, ela tem uma estratégia, né? Então, ela propõe, na segunda fábula e na primeira, ela propõe a aposta e ela é autoconfiante nas duas, porque ela tem tanta confiança em si mesma que ela vai ganhar, apesar da lerdeza, da vagareza dela, que ela, né? Então, ela tem esse sentimento de autoconfiança. Ela é exibida, porque depois, no final, ela tira sarro, ela escarnece da lebre, zombando dela, nas duas fábulas. Então, as duas fábulas, as duas versões, as personagens têm as mesmas características, certo? Tudo bem até aqui? Beleza. Na 3A, considerando as informações da tabela, na tabela que nós fizemos, as personagens que se repetem nas duas fábulas têm as mesmas características nas duas histórias? Sim, a lebre é autoconfiante, escarnecedora, né? Escarnecedora quer dizer zombadora, ela é distraída, se acha esperta. A tartaruga é ardilosa, matreira, ela é autoconfiante, ela tem certeza que ela vai ganhar porque ela sabe da característica da lebre, de ser distraída e de se achar a última bolachinha do pacote, vamos dizer assim, e ela é zombadora. Então, as duas personagens têm as mesmas características nas duas histórias, certo? Na 3B, comparando as fábulas escritas em prosa e verso, podemos dizer que a moral é a mesma? Sim ou não? Aqui poderia ser uma resposta mais ou menos pessoal. Eu coloquei sim, né? Porque nós não podemos subestimar o adversário. Ele sempre pode nos surpreender se não ficarmos atentos. Foi o que aconteceu com a lebre, né? Ela não pensou que a tartaruga pudesse ter um ponto forte e que ela mesma pudesse ter um ponto fraco. Ela não pensou nisso e perdeu a corrida, certo? Mas daí é uma resposta pessoal. Vocês vão falar com as palavras de vocês. Na questão C, na fábula em verso não aparece moral escrita, mas ainda assim podemos considerá-la uma fábula. Por quê? Consulte suas anotações sobre as características das fábulas para responder. Nós já temos feito algumas atividades com fábulas, vocês já viram no Centro de Multimídias de São Paulo, né, no CMSP. Então, quais são as características de uma fábula? Porque aparecem seres com características de comportamento humano.
Quem aposta corrida? Será que os animais apostam corrida? Um cachorro fala para um gato, vamos apostar uma corrida? Não, essa é uma característica de comportamento humano, assim como a alegre e a tartaruga. Quem que zomba um do outro? Os animais zombam, escarnecem uns dos outros? Também não, característica de comportamento humano, do homem, da mulher, das crianças, certo? Então, temos que prestar atenção. Principal característica da fábula é que aparecem seres com características de comportamento humano. Esses seres não precisariam ser necessariamente animais, poderiam ser objetos. Nós já estudamos isso também, certo? E na questão 3D, está falando assim: seria possível formular uma moral para a fábula em verso? Se sim, como poderia ser? Pode ser mais ou menos parecida com a da fábula em prosa? Pode, a história é a mesma, só mudou a versão, o jeito de escrever, a forma de escrever, usando outras palavras, né? Mudou o estilo, vamos dizer assim, mas a fábula tem a mesma moral. Então, eu coloquei aqui, mas aqui também é pessoal. Não despreze seu adversário que pode conhecer seu ponto fraco. Foque no que deseja alcançar e jamais se desvie da sua meta, que foi o ensinamento que a tartaruga nos deu. Ela focou, ela tinha um comprometimento com a linha de chegada, com a meta que ela queria alcançar. E ela não se desviou por nada, não olhou para lado nenhum, foi em frente. Enquanto a lebre foi dormir, se distrair, brincar, se divertir e ficou para trás. Beleza, galera? Ótimo!